principalmente. Gente, muito boa tarde, boa noite para todos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer a Seriane, a Federação para Crianças com Necessidades Especiais. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre a questão de trauma, violência emocional e violência psicológica. Essa webinar é uma série de conversas e a gente vai estar fazendo isso através do Mental Health Technology Transfer Center, que é um projeto que é subsidiado pelo SEMSA, em parceria com a IEL, Programa for Recovery in Community Health, com C4 Innovations e Harvard. Então, por favor, me deixe saber as suas perguntas. A gente vai estar introduzindo o tópico e depois a gente vai abrir para uma conversa, e essa conversa é offline. Se você tiver alguma pergunta no futuro que você queira endereçar, por favor, entre em contato com a Seriane, entre em contato comigo e a gente vai estar continuando essa conversa. Só queria informar algumas coisas. Esta webinar está sendo gravada, por favor, envie suas questões. Se você precisar de algum auxílio para acessar o vídeo que vai estar disponível no Facebook, você também pode entrar em contato comigo, com a Seriane, que a gente vai estar ajudando vocês. O importante é que as pessoas tenham acesso e que participem dessa conversa. Só queria informar que esta apresentação ela foi preparada pelo New England Saúde Mental, Transferência de Tecnologia, que é o New England MHCC, e neste momento a gente tem a doutora Miriam Delfman, que é a assistente secretária do SEMSA. Todas as informações disponíveis nessa apresentação são da responsabilidade do apresentador e não da responsabilidade do SEMSA. No MHCC, a gente usa uma linguagem afirmativa, uma linguagem onde a gente respeita as culturas, a gente respeita as pessoas, a gente desenvolve todo o nosso trabalho através dessa metodologia, através dessa estratégia que é a estratégia de recovery. E para isso a gente usa uma linguagem específica, como vocês podem estar vendo aqui. A gente tem como missão usar práticas baseadas em evidências para disseminar em toda a região da Nova Inglaterra. Todas as nossas práticas são orientadas por recovery, e a gente vai estar falando um pouco disso, o que é isso, por que é importante, o que é recovery. E a gente busca garantir a inclusão das pessoas em tudo que a gente faz, como uma forma de empoderamento e respeito. A gente acredita muito na questão da resiliência, e ela é ela que dá sustentação, que fundamenta as nossas práticas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre o que é trauma e violência emocional e violência psicológica, e por que é importante estar falando disso, como que a gente identifica, como que a gente endereça questões relacionadas a trauma e a violência psicológica, o que nós podemos fazer enquanto indivíduo, enquanto comunidade, e por que devemos conversar sobre trauma, violência emocional e psicológica. E eu falo que, já começo aqui dizendo para vocês que a violência emocional, a violência psicológica, ela é a menos visível, mas eu acho que é uma das que causa maior estresse, que causa dor, que causa angústia, e que muitas vezes é muito difícil, em quase todas as situações, é extremamente difícil você provar, ou você argumentar, ou você ter uma informação estatística, onde você consiga ter provas que a violência emocional ela causa inúmeros disrupturas, agressão, de estresse,
depressão, e ela não é, diferente da violência física, diferente da violência sexual, diferente da violência ao imigrar para um outro país. Ela deixa marcas que são, muitas vezes, invisíveis. Então, vale a pena para a gente prestar atenção e tentar entender por que é tão difícil perceber e buscar alternativas mediante uma situação de violência emocional e psicológica, e como que isso afeta todos nós. Como de costume, né, a gente vai começar aqui perguntando eu queria que você fizesse essa pergunta. Como você define violência emocional ou psicológica? Quando você pensa neste tipo de violência, como você define ela para você? Porque da forma que você define, é a forma também pela qual você entende um ato de violência emocional psicológica. E, particularmente para a cultura brasileira e a forma como nós fomos criados e a forma como a nossa cultura diz para nós o que é este tipo de violência, ela influencia e muito nas reações e nas consequências de sofrer ou promover uma violência psicológica e emocional. Então, eu queria que a gente começasse definindo isso, o que é para você, e qual que é a resposta que você tem dado ao sofrer ou ao promover este tipo de violência. Então, eu busquei algumas informações para poder estar compartilhando aqui hoje com você, e eu achei essa muito, muito legal, assim, para a gente começar a nossa conversa. Então, eu queria começar dizendo que a violência psicológica é aquela que é praticada sem agressão física, né? Ela não deixa marca no corpo, ela deixa marca na alma, mas que abala o psicológico da mulher, da criança, do homem, de quem estiver sofrendo essa violência. Ela destrói sua autoestima, ela mexe com o seu emocional, ela causa constantes situações onde você se sente humilhado, onde você não se sente valorizado, onde você sente que você está sendo desconectado com você mesmo, onde você tem um sentimento de estranheza, mas muitas vezes você não consegue verbalizar o que essa emoção causa em você. Então, isso é o que a gente chama de estar constantemente numa situação de humilhação, numa situação onde você tem um sentimento e você não consegue nomear esse sentimento. Porque, muitas das vezes, a pessoa que pratica violência, ela faz com que você acredite que a culpa de sofrer essa violência, na verdade, é sua. Né? Que a pessoa que está cometendo o ato de violência, ela não tem nada a ver com aquilo. Na verdade, ela é uma vítima do que você desenvolveu ou do que está dentro daquela relação. E isso acontece em todas as relações, né? Isso acontece na relação de pais com filhos, de namorados, de marido e mulher, né? Onde você tem uma hierarquia de poder sobre o outro. Né? As humilhações, elas nunca colocam as pessoas numa condição de igualdade. Por mais que as duas pessoas estejam num relacionamento difícil, num relacionamento tóxico, num relacionamento de vivências emocionais e psicológicas intensas, mas nunca é igual, sabe? Nunca é igual para as duas partes. Então, como é uma violência sutil, como a gente está conversando aqui agora,
é mais fácil ser entendida através de exemplos, né? Como eu comecei a dizer aqui. Então, são as ameaças, são as humilhações, a manipulação, faz isso, faz aquilo, se você não fizer isso, a consequência vai ser essa, né? O isolamento, a vigilância constante, os insultos, as chantagens, as limitações de direito de ir e vir, a ridicularização em frente aos outros, distorcer e omitir fatos, né? A pessoa que provoca a humilhação, que provoca a violência emocional, normalmente ela tem uma capacidade muito grande de distorcer o fato, né? De dizer, não, na verdade, o que eu fiz foi uma reação a esta situação, se eu não provoquei isso. Eu tentei me proteger dessa situação. Outras vezes a pessoa fala, mas você está muito sensível. Né? Eu acho que essa é uma das frases mais usadas quando alguém está sob intensa violência emocional. Né? Sempre o abusador, ele fala, mas você é muito sensível. Então, alguns exemplos, né? A culpa não é sua, você não tem mais ninguém no mundo, você nunca vai encontrar alguém que te ama tanto quanto eu fiz tudo por você, prefiro que você não fale sobre isso com outras pessoas, isso é tudo coisa da sua cabeça, né? Então, tem um jogo emocional, um jogo, né, de tentar fazer com que você se sinta culpada, né? Fazer com que a pessoa se sinta culpada e essas frases, elas são constantemente repetidas e elas fazem parte do jogo emocional, dessa trama emocional, né, que coloca você nessa situação. E é extremamente traumático isso, porque as pessoas, então, elas começam a responder, elas começam a ter reações emocionais quando algumas das palavras ou alguma das frases ou alguma situação faz lembrar um trauma intenso de violação emocional vivida, né? Por isso que é importante entender que toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima, toda ela, sem exceção, ela pode ser definida como uma violência emocional ou uma violência psicológica. Então, eu acho que se a gente partir deste princípio, se a gente conseguir transmitir para vocês que, ao ter este sentimento, é importante buscar ajuda, este é o primeiro passo. Né? Isso é o que a gente está querendo aqui, é o primeiro passo. E também, para aquelas pessoas que são abusadoras, que elas consigam entender isso também, e que elas também busquem ajuda como um primeiro passo. Essa violência, né, ela costuma ser subestimada, como eu já disse aqui. E, entre outros motivos, ela tende a se apresentar devagar, né? Então, no início, é só uma opinião diferente, um conselho em alguma atividade, e à medida em que a vítima se submete ao parceiro, né, as agressões elas tornam-se mais íntimas e mais perceptíveis. Né? Então, aí você começa a ver algumas ameaças de término de relacionamento, humilhações, imposições de isolamento dos amigos, entre outros comportamentos já listados, né? Como a gente já falou aqui. Assim, a pessoa submetida à violência psicológica, ela se sente constantemente inferior, né? Ela carrega uma culpa por tudo de ruim que acontece no relacionamento, pedindo excessivas desculpas por qualquer atitude que possa magoar o agressor, até mesmo por aquelas atitudes que não são nem... que não cabe desculpa, não é isso? A pessoa, ela, por qualquer coisa que ela faça, que ela fala,
ela já começa a fala dela se desculpando, né? Com medo já, né? Dessa contra-reação emocional e violenta, não é? E a pessoa que é o abusador, ela sempre tem essa contra-resposta, quer dizer, eu agi assim porque você causou isso em mim, né? Então, esse jogo em torno da culpa, né? De quem que é a culpa, quem que começou com essa história, é uma arma que o abusador usa para poder manter a pessoa abusada em controle, né? Então, as relações emocionais construídas e sustentadas pela culpa são ações violentas, né? Por quê? Porque ela tira a pessoa do lugar de poder dizer ou contradizer ou expressar um sentimento sem que ela sinta que ela deva ser punida por este sentimento. E isso tudo ela acontece no nível muito privado, muitas vezes, muito individual, e, como eu disse, não deixa marcas no corpo, deixa marca na alma, né? É por isso que o relacionamento, né, ele é, então, permeado de esperanças por parte da mulher ou da pessoa, da criança, né? De que o parceiro, o pai, ou a mãe, ou a pessoa que está ali no relacionamento, ele vai mudar, que existe essa promessa, porque tem uma memória boa de quando o relacionamento começou, né? No caso de relações entre pais e filhos, né? Tem todo um jogo emocional ali da própria constituição do relacionamento, né? Onde coisas boas também acontecem, né? E que isso vai mudar, então existe essa esperança de que a situação muda, de que talvez a pessoa que está sendo abusada tenha alguma culpa, então tem essa esperança aí de que a coisa vai ter um outro desencadeamento, vai fluir de uma forma diferente. Mas isso vai se tornando, muitas vezes, extremamente intenso, né? E ao ponto de que algumas pessoas elas se isolam, né? E esta pessoa que está o tempo todo neste lugar de abusador, ela se torna o centro dessa relação, né? E todo o estado emocional, todas as relações emocionais envolvidas ao entorno desta pessoa, ela gira em torno do que a vida tem oferecido e o que a vida tem promovido e o que a vida tem retirado dela, enquanto ela está numa posição muito desprotegida. Acho que essa é a melhor palavra em português. A pessoa está desprotegida. Ela está despida dela mesma. Então, as pessoas podem até avisar que algo não está certo, as pessoas podem ver que algo não está certo, mas a mulher, a criança, a pessoa ali envolvida na situação de violência, ela continua nutrindo uma esperança de que as coisas vão mudar um dia. E especialmente para as famílias, né, dentro da cultura brasileira, que são famílias muito envolvidas com as questões religiosas, né, com as questões, não as questões espirituais, mas com a religiosidade, isso ainda tem um cunho particularmente mais intenso, porque é como se ela tivesse que passar por aquilo, né, que seria a missão dela. Então, a gente também deve ter uma atenção muito grande para estas situações onde a religião e as violências, elas ficam
envolvidas. A religião, ela não pode servir para acobertar uma cena de violência. Até porque eu acho que, para quem acredita em Deus, para quem acredita, né, em Jesus Cristo, para quem acredita, para quem tem uma religião cristã, eu acho que seria impossível que isso fosse um dos mandamentos, que isso fosse uma coisa que fosse natural, né? Uma situação de violência não pode ser uma situação natural. Ela não é uma situação natural. Ela não é uma situação que prova a sua religiosidade, que prova a sua crença ou que prova a sua resiliência, né? As coisas que provam isso são as coisas que trazem paz, amor e harmonia para todos nós. Por isso que é importante entender o ciclo da violência e fazer essas distinções, as distinções culturais, todas elas. Existe um ciclo onde isso acontece, né? Então, existe ali a fase do aumento da tensão, onde as coisas começam a sair fora do controle, né? Mas ainda tem ali um relacionamento possível, aí vem a fase da explosão, onde a violência acontece, e aí vem a fase da lua de mel, é onde a pessoa pede desculpa, onde ela fala que isso não vai acontecer de novo, mas este ciclo, né, ele é um ciclo que pode se tornar um relacionamento tóxico abusivo, né? Não é porque a pessoa tem é como se fosse uma onda, né? Ela tem um momento ali de calmaria, aí tem um momento onde ela está mais exacerbada, aí tem um momento de explosão, aí tem um momento, olha, me desculpa, eu te amo, eu te adoro, eu não vou fazer isso nunca mais. E aí você pensa que a coisa está resolvida, e aí vem um outro ciclo. Então, os relacionamentos que se mantêm neste ciclo, a gente costuma chamar de relacionamentos tóxicos abusivos. E o que é um relacionamento tóxico abusivo? Um relacionamento tóxico abusivo é um relacionamento destrutivo. É um relacionamento onde você se perde de você mesmo, onde as pessoas envolvidas na relação possuem comportamentos emocionais maléficos à saúde do relacionamento. Então, tudo que causa dor profunda, tudo que te coloca numa sensação, numa situação de que não existe mais nada a fazer, tudo que destrói a saúde, né, é tóxico e é abusivo. E essas emoções, né, elas têm uma carga negativa muito grande, né? E as emoções negativas, quando elas superam as positivas, e o próprio relacionamento se torna um grande dreno dessa energia, né? Então, quando você para e pensa na sua relação, na relação que você tem com as pessoas, e você percebe que você tem memórias, né? Essas memórias, elas são memórias negativas, você tem mais memórias negativas das emoções, dos encontros, das formas de interação em relação do que positivas, a gente tem que entender isso, porque é um dreno grande de energia, né? Você se sente cansada mesmo, né? A gente se sente cansada, você se sente esgotada, você se sente incapaz de mudar a energia, de mudar o relacionamento, de mudar aquela situação e construir uma outra, né? Uma outra onde seja um relacionamento respeitoso, feliz, né? Onde as pessoas elas dividem, né? O poder ali no relacionamento, né? E esses relacionamentos, eles são muito ruins, né? Eles são ruins porque eles causam instabilidade, eles causam medo, eles causam baixa estima,
né? Eles colocam a pessoa numa relação de dependência. E esses relacionamentos, né, eles podem se manifestar de inúmeras formas, né? Eles se apresentam através de testemunhos de violência, né, que se refere a situações onde as pessoas tomam conhecimento ou presenciam em casa, na escola, na comunidade ou na rua. Então, esses testemunhos, né, de violência, eles são, sim, parte do cotidiano da vida de muitas pessoas, né? Os danos são ainda mais graves quando a própria vida da criança, do adolescente, da esposa, do marido, do avô, do idoso, né? Quando ela está ameaçada, ou quando ela vê as situações de violência contra uma pessoa querida. Então, testemunhar uma violência, né, é um indicador traumático importante, real, e que ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. E a gente tem que entender isso, né? Então, relacionamentos tóxicos, como eu disse, numa família onde este ciclo entre a exposição, a ação e a lua de mel acontece, isso tem impacto na vida das crianças, porque elas estão ali testemunhando agressões e violência psicológica, elas crescem achando que isso é o normal de um relacionamento, quando isso não é dessa forma que a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, normaliza e banaliza a violência. Então, esses testemunhos, eles são importantes. Uma outra forma é a síndrome de alienação parental, que é um termo usado nas cortes, né, usado mais na esfera jurídica, e diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais sofridas pela criança, pela mulher, pelo adulto, né, pela vítima da conduta do pai, ou da mãe, ou do irmão, ou de um avô, após a separação, e isso age para que o filho rejeite o ex-cônjuge. Então, você vê em brigas judiciais, né, quando as pessoas se separam, o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, como se a criança ela tivesse ali para mediar e para receber essa carga pesada. E as pessoas, ao cometerem esse ato de violência emocional e psicológica, muitas vezes na relação, quando você tem separação intensa e mal resolvida, né? Essa briga entre os pais, ela causa trauma, ela causa dano, ela causa dificuldades. Uma criança jamais deveria ser colocada no lugar de escolher um pai ou uma mãe, ou um avô, ou quem quer que seja que vai tomar conta dessa criança. Essa carga negativa emocional jamais deve ser passada para uma criança, né? E isso também é uma coisa que é constante. Uma outra forma de violência emocional é o assédio moral ou a violência moral, que é muito presente no trabalho, né? É relativamente comum com os adolescentes, se refere a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, com predomínio de condutas negativas, relações desumanas, aéticas por chefes, seus subordinados. Então, assédio moral, gente, é uma coisa que a gente tem que cada vez falar mais, né? Porque existe uma carga emocional, psicológica, gigante nessas relações. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que as pessoas levam isso mais a sério do que no Brasil. Aqui a questão do assédio
moral, né? A questão do assédio sexual em ambientes de trabalho é tido como uma coisa muito séria, né? As pessoas levam isso a sério, mas na nossa cultura, no Brasil, muitas vezes não, né? E a consequência disso, como trocas de favor, né? Por um trabalho, por uma posição, por um status, esse assédio moral e muitas vezes assédio sexual, né? Coloca a pessoa numa situação emocional, psicológica difícil. Então, é importante, independente da função da qual você esteja envolvido no seu trabalho, né, da relação que você tem ali, a gente tem que prestar atenção nisso, porque nem tudo é uma brincadeira, não é isso? Nem tudo é porque tem uma amizade colocada, nem tudo é porque faz parte ali de um jogo, de um contrato, de uma forma de lidar com o trabalho. Então, a violência emocional e a violência psicológica, ela também está presente em situações de assédio. Muito comum falar sobre a questão do bullying, né? Tanto aqui nos Estados Unidos e mais recentemente também lá no Brasil, né? O bullying ele ocorre com frequência nas escolas e é caracterizado pela agressão, dominação e prepotência entre os pares. Envolve comportamento intencionalmente nocivo e repetitivo de submissão e humilhação. E quais são essas formas, né? Colocar apelido, humilhar, discriminar, bater, roubar, aterrorizar, excluir, divulgar comentários maldosos são alguns dos exemplos. Então, o bullying, ele é, sim, uma violência emocional, uma violência psicológica, muito presente nos últimos 15 anos, talvez, na vida das nossas crianças, na vida dos jovens adolescentes que vão, né, começar uma vida acadêmica no college, na universidade, e essas pessoas elas estão buscando uma forma de lidar com as questões, com as transições de uma vida adulta, né, de uma vida que se inicia dentro de uma academia, e para as crianças menores que estão na escola, né, muito envolvido com a questão do status, do que tem, de onde vem. Muito importante entender o bullying vinculado à questão da imigração, né, a questão da linguagem, a forma como a gente fala as palavras, né, a forma como a gente expressa as palavras, a dificuldade com a língua. Então, tem muito bullying em torno disso, e essa é, sim, uma violência emocional e psicológica. No bullying, a violência física e psicológica podem estar presentes, né? Às vezes com um ato de agressão física, às vezes não. Para uma atuação efetiva do setor da saúde, são necessárias ações com as escolas, identificando comportamentos de risco, aconselhando as famílias, rastreando sintomas, incentivando a implementação de programas anti-bullying nas escolas. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que tem diversas ações, as escolas falam, as escolas educam, as escolas buscam prestar assistência ao perceber que uma determinada pessoa, né, um membro daquela escola, está sofrendo por bullying, mas ele ainda é um problema muito presente na vida escolar, com consequências sérias, né? Consequências emocionais para quem sofreu bullying, consequências emocionais para as pessoas que estão ali expostas a ele. Mais uma vez, testemunhar uma situação de violência é também sofrer uma violência. Mais recentemente, com todo o desenvolvimento das tecnologias,
A gente tem discutido muito a questão das redes sociais, né? Que é um fenômeno recente e que se caracteriza pela ocorrência, né? As pessoas elas produzem esse bullying, ciberbullying, através de e-mails, mensagens por páginas, ou celulares, ou telefones, fotos digitais, sites, Instagram, Facebook, toda a mídia que permite fazer isso, né? Com difamação pessoal, né? com recursos para a adoção de comportamentos deliberados, repetidos, hostis, desrespeitosos. É um problema gigante, isso principalmente para as novas gerações que estão quase que 24 horas conectado com algum tipo de mídia social, né? O dano que uma mídia social causa. E muitas vezes esse dano ele nem é falado, né? A mídia social é uma mídia muito visual. É como a pessoa se veste, é qual a roupa que ela tem, é qual a marca que ela usa, e se você não usa aquilo, você está fora de um determinado ciclo. Né? Nas escolas, os nossos filhos, né, eles falam assim, onde está o clique? Né? O clique, ele passa por uma identidade onde, se você não tem um determinado padrão de consumo e de comportamento, esta violência emocional e psicológica, ela aparece de outras formas, não é isso? Ah, usa uma roupa tal, não tem esse tipo de tênis, essa pessoa, sabe, assim, começa a ter uma ridicularização da pessoa. Então, é uma coisa que eu acho que nós, pais, né, a gente tem que ficar atenta a isso e manter um bom nível de conversa com os nossos filhos em relação ao uso de eletrônicos e a vinculação com as mídias sociais. Como eu sempre tenho dito aqui, né, nessa série de conversas nossas sobre trauma e em diversas facetas da violência, eu sempre trago alguma informação de pesquisa quantitativa. E muito interessante, porque eu estava buscando, dentro da violência emocional e psicológica, quais que são os índices, né? Qual o tipo de violência entre as violências emocionais e psicológicas que são maiores e para qual tipo de população. E eu tive um pouco de dificuldade de achar essa informação do jeito que eu gostaria. Mas eu achei esse aqui interessante, né? Que mostra a questão da negligência física, da negligência emocional e da negligência educacional. E, como vocês podem ver, a negligência emocional, né, ela predomina aqui, ela é maior, né? Quando uma pessoa está ali buscando um apoio, buscando um consolo, buscando uma atitude de alguém que possa escutar, né? Que possa aconselhar, que possa... e aí você tem pessoas que simplesmente não estão ali, né? Para quem está sofrendo a violência emocional, ela fica abandonada, né? Tem uma negligência enorme diante disso. Em relação à questão dos pais, né, das famílias, pais que são filhos que moram somente com a mãe ou que moram somente com os pais, né, que a gente chama de famílias monoparental, feminina ou masculina, são as famílias que, né, pela dificuldade também, por tudo, são as famílias mais negligentes aí, em relação às emoções. Uma dica para
para as mães e para os pais que tomam conta dos filhos solteiros. Talvez a gente tenha que, dentro deste processo, que é muito difícil de criar um filho sozinho, tentar perceber um pouco mais e investir um pouco mais nas relações. E uma outra dado que eu achei importante, e essa pesquisa foi feita lá no Brasil, foi em relação o tipo de violência aqui também, né? E achei tão engraçado, porque a pergunta era assim, a pergunta assim, ele nunca me bateu, como se não sofrer uma violência física permitisse com que você também não sofresse uma violência emocional. O fato da pessoa nunca ter te batido não significa que ela não foi violenta com você, né? Então, palavras e atitudes podem ferir tanto quanto uma agressão física. A violência psicológica é a forma mais presente de agressão à mulher e aparece de forma velada, mas pode ser o primeiro passo para outras agressões. Então, eu achei esse dado muito, muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, né? Então, mulheres vítimas de violência, mulheres que sofreram exclusivamente violência psicológica. Então, você vai ter que, no primeiro grupo, né, quantas vezes a violência psicológica ocorreu, aí você tem aqui, né, uma vez, poucos episódios, muitos episódios. Então, é muito interessante, porque a primeira violência é, de fato, a violência emocional, é, de fato, a violência psicológica, né? A coisa começa ali. E por que é importante a gente falar disso, né? Por que é importante trazer esses números? Porque a violência, ela está mais presente na vida das pessoas, ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E falar sobre isso não te coloca numa posição de inferioridade. Falar sobre a violência te coloca numa posição de quem quer fazer alguma coisa para poder mudar isso, né? Omitir dados de violência não vai ajudar a promover nenhuma política pública que vai auxiliar pessoas vítimas de violência. Falar sobre a violência, testemunhar, é uma forma de entender, primeiramente, o que aconteceu com você, é uma forma de ressignificar a sua vida e é uma forma de construir políticas de atenção a pessoas vítimas de violência. Então, não tem nenhuma vergonha nisso. A gente não precisa de criar mais um estigma para um assunto tão delicado e sério. A gente tem que retirar o estigma e trazer as pessoas para dar depoimentos e dizer como foi o processo delas e como elas conseguiram reverter este processo, como que foi o processo de recovery delas diante de uma situação de violência, e que isso possa servir para poder ajudar outras pessoas que estão sofrendo violência nesse exato momento que a gente está conversando aqui. E a gente sabe que as violências, elas causam, sim, sofrimento mental, né? E aqui eu vou falar de sofrimento mental de uma forma muito ampla, né? Que são as depressões, a ansiedade, o retraimento ou o isolamento social, sentimentos de solidão, de culpa, de baixo valor, tristeza, a pessoa se sente nervosa, ela se sente com medo, ela se sente insegura, dificuldade de concentrar, mudanças nos padrões de sono ou de alimentação, sintomas físicos inexplicáveis, ou seja, dores de cabeça, dores de estômago, não devido a uma complicação, uma condição médica ou uma complicação médica. Então, a violência, ela causa, sim, né? Ela pode causar, e muitas das vezes ela causa um sintoma, né? Que aí é um sintoma real, que vem para poder expressar o que a pessoa não consegue dizer em palavras.
Então, muitas vezes, em casos de violência emocional e psicológica, a pessoa ela desenvolve um quadro de saúde mental em resposta à violência sofrida, né? Então, é um sintoma, né? Essas doenças, ela vem como sintoma, ela vem para poder dizer daquilo que não está sendo dito. E é importante para a gente falar de um contraponto à violência emocional e violência psicológica, que é a saúde emocional. A saúde emocional, a gente pode entender como o grau em que você se sente emocionalmente seguro e relaxado na sua vida cotidiana. É uma pessoa emocionalmente saudável, tem um corpo relaxado, uma mente aberta, um coração aberto, né? Ela é feliz, ela consegue dizer das coisas dela, ela consegue fazer escolhas, ela consegue atravessar por um processo de luto, de dor, de sofrimento, ela consegue achar caminhos de travessia, né? E consegue endereçar essas emoções quando elas aparecem. Então, a saúde emocional está num contínuo e ela ecoa a cada momento. Então, cada passo que a gente dá em direção à vida da gente, que move a gente, que estimula, que te coloca numa outra posição diante da vida, diante de si mesmo, é um sinal de saúde emocional. Né? Então, a gente fala que a saúde emocional é o bem-estar emocional, é o que você desfruta à medida que se aproxima cada vez mais da sua autorrealização. Então, quebrar o ciclo da violência, né, é uma resposta emocional saudável, por mais que ela seja sofrida e por mais que você sinta insegura. É importante quebrar esse ciclo, é importante reconstruir a vida, é importante ter uma saúde emocional, se sentir bem, né, com aquilo que você é, com as coisas que você acredita e com a vida que você deseja para você e para os que você ama, os que estão ao seu entorno. E nesse sentido, eu queria dizer que recovery, né, recuperar esse sentido de resiliência, de mudança de um estado, né, para o outro, ele é possível, ele é verdadeiro, e a gente tem muitas histórias de muitas pessoas que conseguiram fazer essa transição. E já, né, partindo aqui para encerrar a nossa conversa, eu vi este poema da Cora Coralina, que eu acho que é pertinente para a nossa conversa de hoje, porque ela fala assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu posso dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições da vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Então, eu acho que recovery é isso. Recovery é aprender a viver. Resiliência é transformar, é aprender com as lições da vida, né? Enfrentar e tentar fazer diferente. Buscar ajuda quando necessário, buscar tratamento quando necessário, promover rupturas quando necessário e saber que sim, né? Que existe um novo começo, que a vida começa a cada amanhecer e que todos os dias, muitas oportunidades, elas vão bater na sua porta, elas vão aparecer, elas vão estar aí presentes na sua vida no momento em que você se abrir para elas. Então, vamos falar sobre violência, vamos falar sobre trauma, vamos continuar tendo esta conversa, porque este é o caminho possível. E existe muitos serviços, programas, pessoas que estão disponíveis a ajudar, a aconselhar, a procurar a melhor forma de tratamento e muitas vezes o simples fato de você começar a endereçar
uma violência emocional psicológica já é o primeiro passo para que você possa reconstruir a sua vida com segurança e com os valores que você acredita que são os melhores valores e que é a melhor vida para você. Aqui eu coloquei algumas informações de lugares onde vocês possam buscar ajuda em caso de violência, né? Aí em Boston, principalmente em Boston, mas tem algumas coisas aqui que vai para além do estado todo de Massachusetts. Lembrando que vocês podem sempre procurar a federação. E com isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Gostaria de pedir às pessoas que estão participando e nos assistindo que vocês respondem a esse questionário sobre a apresentação de hoje. E eu espero encontrar com vocês num futuro próximo.